perseveravam na doutrina dos apóstolos. Naquela época não existia a Bíblia. Era somente, digamos, pergaminhos. Era pergaminhos que os servos de Deus eles liam. E eles tinham esse propósito para ler, praticar, obedecer e ensinar o povo daquela época. E as pessoas, os servos daquele tempo, eles meditavam na palavra, na doutrina que os apóstolos pregavam, e a Bíblia diz que através da obediência de cada um deles, de cada um fazer a sua parte, Deus, ele operava milagres. Ele operava prodígios e muitos sinais. E através dos sinais, das maravilhas, havia temor naquelas almas. As pessoas tinham grande temor na palavra de Deus, que era ministrada pelos apóstolos. E não somente isso, eles também estavam diariamente orando no templo, estavam sempre em comunhão, no partir do pão, não somente na igreja, também nas refeições, como a Bíblia mesmo diz, nas refeições. Em tudo eles estavam com singeleza de coração, amém? Servindo ao Senhor Jesus. A última mensagem a qual eu ministrei na quarta-feira foi sobre o semeador. Quem lembra aí, levanta a mão. Glória a Deus. Então, ali eu falei sobre a semente que foi semeada, a palavra de Deus que foi ministrada. Então, aqui, irmãos, nós entendemos que eles passavam a praticar o que os apóstolos ensinavam. E através da obediência deles, Deus operava milagres, prodígios. E não somente isso, a comunhão deles com os servos, com os discípulos, ficava muito mais melhor, ao ponto de eles ganharem com a gentileza deles mais pessoas para o reino de Deus. Então, irmãos, o apóstolo Paulo ele diz que a palavra de Deus ela se renova todos os dias. E se nós meditar na palavra de Deus, a cada dia que nós ouvimos uma mensagem, ela se complementa com outra. A mensagem de quarta-feira foi sobre a palavra, que é semeada. Hoje a mensagem já é a palavra fazendo efeito, temor, sigileza, gentileza, que gerou naquela época uma compreensão dos ouvintes. E eles vinham e passavam a ser salvos através da palavra e também dos exemplos que a palavra trazia na vida das pessoas que temiam a Deus, aquelas almas daquela época. Irmãos, é muito bom ter pessoas reunidas ao nosso redor, principalmente da igreja, em comunhão, no temor de Deus. Mas eu e você, nós não devemos nos incomodar somente nisso. Nós devemos, aleluia, evoluir, progredir, crescer na graça e no conhecimento. Assim, irmãos, como no mundo lá fora, as pessoas elas evoluem, as pessoas se dedicam para crescer na vida. A mesma forma é também na presença de Deus. Existem níveis espirituais de uma pessoa que se dedica na palavra de Deus para fazer a obra de Deus. É por isso que a Bíblia diz que uns são chamados para ser diáconos. Alguém pode dizer mais? Vamos aqui interagir. São chamados para ser apóstolos, evangelistas, missionários. Então, para você ver, irmãos, Deus, ele chama cada um conforme o seu propósito, conforme o seu querer. Mas a pessoa, ela é preciso entender qual é o propósito dela para com Deus. E para isso, ela deve se aperfeiçoar, se desenvolver, buscar crescer, buscar conhecer a Deus. E isso vai depender dela também. Como eu já falei, naquela época havia temor, havia comunhão e Deus operava os milagres. Talvez naquela época também, irmãos, algumas pessoas foram levantadas, pessoas prosperaram, amém? E assim o evangelho foi expandido no mundo todo. E hoje, nas 4 partes do mundo inteiro, no universo, a palavra de Deus é conhecida. Mas, por muitas pessoas, ela é mal compreendida. E por isso elas vivem naquela fé que é como uma maré. Uma hora elas querem, outra hora elas não querem. Uma hora elas querem
pegar firme com Deus, mas vem as dúvidas, a incerteza, elas acabam esmorecendo. Da mesma forma, irmãos, somos nós. Se nós continuarmos aqui somente esperando pessoas virem para a igreja, para poder a gente se sentir alegre, irmãos, a igreja pode lotar, mas se você não se esforçar, se dedicar, buscar em Deus para entender o seu propósito, o seu chamado, não somente na obra, mas também para a sua vida, pessoas vão chegar aqui, elas vão entender a palavra, elas vão entender e colocar em prática, vão ser levantadas como evangelistas, vão ser levantadas como os pastores, obreiros. Irmãos, quando a pessoa entende a palavra de Deus, ela entende que também ela tem que praticar no seu dia a dia, para poder evoluir, para poder crescer. Digamos, uma pessoa, ela quer alcançar um cargo elevado para ajudar a sua família. Ela vai fazer o quê? Se ela quer fazer uma faculdade, ela vai estudar. Não é verdade, dona Ruth? Ela vai estudar. Com isso, ela vai perder o quê? Tempo para passear, no futebol, com seus amigos. Porque ela vai focar no seu objetivo. Passa horas estudando, horas meditando, para poder, quando ela chegar lá, no dia da prova, ela tirar uma boa nota e conquistar uma bolsa de estudos. E não para somente aí. Eu quero que os irmãos entendam do que eu estou tentando trazer para a igreja, de uma forma simples, de que as pessoas possam entender. Então, o primeiro passo que essa pessoa dá é estudar, focar. Tá, passou no curso, tem uma bolsa. E se ela parar de estudar, voltar a passear, voltar a não estudar mais os livros, a sair de novo, adiantou alguma coisa? Vai adiantar alguma coisa a bolsa? Não vai. Ela vai ter que continuar buscando progredir, avançar. Amém? Glória a Deus. A nossa geração, irmãos, ela é a geração mais evoluída do mundo todo. Hoje você tem na sua mão um grande instrumento que ele pode ser usado para o seu crescimento, tanto intelectual, espiritual, pessoal, como também para prejudicar a sua vida. Vai da pessoa que saiba usar esse aparelho, porque muitos eles têm esse aparelho e eles acabam se deixando influenciar pelo aparelho. Muitos passam horas e horas no Face, entendeu? Passam tempos e tempos somente vendo aqueles vídeos de 20 minutos. O que isso vai agregar de conhecimento? O que isso vai agregar de algo para o seu futuro? Nada. Então, não se esqueçam, irmãos, a vida está passando. Uma coisa é certa, se você começar agora os seus projetos, mais cedo você vai concretizá-los. Mas se você deixar para outro ano, se você deixar ir passando, agora não, é muito cansativo, a sua vida está passando. E quando você chegar um certo dia e olhar lá para trás, o tempo que você perdeu, você vai olhar aquele seu amigo que era sozinho na escola, que era somente nem saía, parecia um nerd, que tem muitas pessoas que falam assim, né? Parecia um nerd, era só livros, era só curso, mas você vai olhar ele bem estruturado, com uma esposa, servindo a Deus. E você servindo a Deus, claro que Deus ele ama todo mundo. Mas você às vezes vai até querer culpar Deus. Poxa, mas como, meu Deus, se ele está honrado e eu não? É o que Jesus falou através do seu servo Moisés para Josué. Esforça-te e tem bom ânimo. Então, Jesus não precisava, Deus não precisava, se ele quisesse, falar isso para Josué. Era somente Josué, vai para cima, vai lá, vai arrebentar, não precisa tu armar estratégia para invadir, não, vai lá que a vitória é tua, está garantido. Não, ele falou, esforça-te, tem bom ânimo. Josué teve que se humilhar, teve que buscar, teve que enviar os espiões para olhar lá a muralha de Jericó, investigar como é que era a entrada, a saída, para poder Deus começar a agir. Então, ele fez a parte dele e Deus fez a dele. E quando o tempo passou, Josué foi abençoado. Eles tomaram, invadiram tudo. Naquela época, quando eles invadiam uma terra, eles pegavam tudo.
tudo era ouro, diamante, pérola, safira, os animais, tudo propriedades. Naquela época era assim. O povo vencia e prevalecia assim. E o povo naquela época temia muito as guerras de enfrentar o povo de Israel, pois eles serviam Deus que quando dizia vai que a vitória é garantida, podia dizer, irmãos, podia ser os filisteus, qualquer guerra, se Deus fosse na frente, a vitória